Glória a Deus! Novamente, meus irmãos, a paz do Senhor. A live hoje será em duas partes. Eu tive que encerrar a outra live que eu estava fazendo, a mesma live, né, no caso. Mas eu tive que encerrar porque tivemos um problema aqui técnico. E nós paramos ali no capítulo 28 de Gênesis e o versículo 17, perdão. Nós paramos no versículo 17. Onde Jacó diz, né? Ele temeu e disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Então você que vai assistir essa live hoje, eu já quero te comunicar que ela vai ter a parte 1 e a parte 2, tá? Por causa de problema técnico mesmo, glória a Deus. Deus sabe de tudo. E nós vamos agora para o segundo tópico, que é a coluna de Betel. Versículo 18, e diz assim a palavra de Deus: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Oh, meus irmãos, que Deus abençoe vocês que vão acompanhar essa live, que hoje está na bênção, hein? Versículo 19, chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Betel significa casa de Deus. Tem igrejas que chamam, né? Igreja Betel. Você que está entrando aí comigo novamente, nós encerramos a live, né? E reiniciamos por problemas técnicos, tá? Então a live de hoje vai ter a parte 1 e a parte 2. Tá bom, amados? Glória a Deus. É assim mesmo, tem dia que vai tudo bem, tem dia que não vai tão bem, mas a gente tem que saber driblar com fé no nosso Deus e com amor. Porque sem amor a gente não pode fazer nada. Olha aí, ó. Boa tarde, dona Livanete. Um abraço, glória a Deus. Eu estava fazendo a live, eu vou explicar aqui, que eu já vou continuar aqui, que a gente já vai encerrar também aqui o estudo. Eu estava fazendo a live, eu tive um problema técnico, eu concluí a live, mas eu retomei a live de onde eu havia parado. Então essa é a parte 2. Essa é a parte 2 da nossa live de hoje. E eu estou aqui na JPL, Jesus em primeiro lugar, a nossa igreja sede de São Paulo. E no começo do vídeo, na parte 1, eu mostrei aqui o templo para vocês. Então, a hora que tiver tudo concluído aí, vocês vão poder ver a parte 1 e a parte 2 desse vídeo de estudo e vão poder ver a apresentação da nossa sede, muito linda e maravilhosa aqui em São Paulo. Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Então Betel significa casa de oração. Versículo 20, e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, ou seja, se Deus não me deixar faltar nada, né? Resumindo essa palavra, se Ele for comigo. Versículo 21, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Então vamos dizer aqui que Jacó, ele temeu a Deus e ele já fez um voto a Deus, ele começou a crer em Deus, ele viu que Deus estava com ele, o coração de Jacó começou a ser transformado por Deus, e aquilo que Deus começa, ele conclui, certo? Então Deus começou a transformar o coração de Jacó, porque a coisa estava muito feia, tanto para o lado dele, como para o lado de sua família, né? Com todo aquele ódio de Esaú, né? A situação de Rebeca e de Isaac, seus pais, né? Sem o filho. Complicado, né, gente? Complicado. Então ele disse aqui que, se eu tornar em paz para a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ô, irmãos, que decisão maravilhosa que ele tomou ali, né? O coração dele se encheu de Deus, né? Se encheu talvez de esperança, de que as coisas fossem ficar bem entre ele e o irmão, enfim, né? Vocês sabem que Deus, ele reconstrói lares destruídos, ele reconstrói, ele muda tudo, e tudo sempre para melhor, né? E eu confio cada vez mais no Senhor, que ele vai transformar o meu lar, a minha família, tanto a minha família
carnal, como a minha família espiritual, como a família que eu tenho hoje, que é por parte da minha esposa, a pastora Irani. Então eu creio na bênção de Deus sobre todos. Amém? Glória a Deus. Gente, você que está entrando comigo aí, fique comigo, tá? É a parte 2 aqui da live, viu? Nós já vamos encerrar já. E Carmen, eu já vou te ligar, viu, amiga? Fica aí. Versículo 22, o último versículo deste capítulo diz: E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Bom, eu vou falar sobre dízimo, sim, porque o dízimo ele é bíblico, e hoje em dia tem pessoas que falam na internet que o dízimo ele não tem valor, ou desfazem mesmo do dízimo. O dízimo é a 10ª parte daquilo que eu recebo e eu devolvo. Eu não pago o dízimo, eu não dou o dízimo, eu devolvo o dízimo, porque a 10ª parte é do Senhor e não minha, porque Deus nos dá saúde, Ele abre porta de trabalho para nós, Ele nos abençoa, nos sustenta, nos livra de tanto mal, gente do céu. É tanto livramento que Deus tem dado na tua vida e você não vê. Então, meus irmãos, o mínimo que nós podemos fazer é ser dizimista fiel na obra de Deus. Então aqui o próprio Jacó está fazendo um voto com Deus, que se Deus for com ele e der tudo certo e não faltar nada para ele voltar em paz para a casa do pai dele ou para a casa da família, que certamente, aquela pedra que ele pôs ali por coluna seria a casa de Deus e ele daria o dízimo. Porque o dízimo que você dá para a obra de Deus, que você devolve, eu gosto de frisar bem essa palavra, porque é uma devolução, ou seja, não é seu. Não é seu. Então, quando vier que seja um pastor ou alguém comentar sobre o dízimo e falar que você não é obrigado a dar, que você não precisa dar, meu irmão, aqui é a palavra de Deus, não é o homem falando, é Deus falando. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção tal que vos advenha a maior abastança. Então, ou seja, Deus não está te pedindo nada de graça. Não é de graça. Deus, ele te recompensa. Ele te abençoa. Então você só obedeça a palavra de Deus, não questione. Não questione a Deus, não pergunte por quê ou para quê. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Porque quando Deus pede para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, lá no capítulo 22 de Gênesis, Isaque não questionou a Deus. Muito pelo contrário, ele obedeceu minuciosamente a ordem de Deus. Mas creu, ele tinha fé. E a fé de Isaque é um exemplo para nós. É Abraão, meu Deus, eu já confundi. Peraí. A fé de Abraão, quando Deus pediu para ele sacrificar o seu filho Isaque. Então Abraão teve uma fé que para nós é um exemplo. Mas a maior fé que é exemplo para nós é a fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Abraão teve a fé de Jesus, porque ele creu, ele disse para os seus moços: ficai aqui, que eu vou ali com o moço, adorar a Deus e retornaremos a vós. Então foi uma palavra de fé e de profética. Que ele creu em Deus, que Deus seria a providência, e Deus foi a providência, que nós estudamos lá no capítulo 22 de Gênesis, tá? Então aqui é um voto que ele está fazendo. E se você faz um voto a Deus, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, meu querido familiar, cumpra o seu voto. Cumpra, porque a mão de Deus pode pesar sobre você. Você não faz um voto a Deus e não cumpre não, irmão. Trata de cumprir. Amém? Então, meus irmãos, esse foi o capítulo de hoje. Nós aprendemos, olha como nós aprendemos, que independente da família estar na situação que estava, Deus tinha promessas para eles. Deus falou com Jacó por sonho, revelação em sonho, e o abençoou, e ele fez promessas, como ele fez a Abraão, como ele fez a Isaque. Agora ele está fazendo a Jacó. Por isso que a Bíblia fala da bênção de Abraão, Isaque e Jacó.
Oh, meus irmãos, a palavra de Deus ela é perfeita, completa, maravilhosa. Ela nos enche de conhecimento e sabedoria. E nessa tarde eu estou muito feliz de estar aqui na igreja sede, na JPL de São Paulo, podendo compartilhar com vocês o conhecimento da palavra de Deus. Então Jacó ele peregrinou da sua terra para a terra de seu tio Labão, irmão de sua mãe Rebeca, ok? E a semana que vem nós vamos continuar estudando isso, estudando a palavra de Deus. Provavelmente nós vamos ter alguma alteração da nossa live mais adiante, talvez dia e horário. Por quê? Porque coisas estão acontecendo, as bênçãos de Deus estão acontecendo, e é claro que eu não vou deixar de comunicar a vocês, né? Mas nesse momento é isso aí, irmãos. Hoje nós estudamos o capítulo 28 de Gênesis. Aqui hoje é dia 24 de agosto de 2026. E nós vimos aí que Esaú, mais uma vez, né, foi motivo de tristeza para seu pai e sua mãe. Porque ele estava revoltado, com o coração cheio de ódio, tomou uma mulher para si. Ele tomou Maalate, filha de Ismael, que era filho de Abraão, que era o filho de Abraão com a escrava egípcia Agar, né? E não era para ele pegar mulher daquelas tribos. Não era esse o desejo de seu pai. Mas foi isso que ele fez. Ele fez exatamente aquilo que não era para fazer. Ele agiu em desobediência. Mas Deus tem solução para Esaú, para Jacó, para Rebeca e para Isaac. Deus tem solução para as famílias. E se você crê que Jesus é a solução para os teus problemas, venha num culto nosso, na nossa sede aqui, em Parque de Taipas, em São Paulo, aqui na rua José Lopes, número 1427. Toda sexta-feira, 19h30, nós temos um culto maravilhoso aqui. E também aos domingos, às 9h30 da manhã. Depois você tem um domingo livre aí para almoçar com a família, passear. Ontem nós estivemos aqui no culto, maravilhoso. À tarde eu fui pregar num culto ao ar livre, junto com o diácono Bruno, a missionária Marilene. Um abraço aos meus irmãos. Foi uma bênção. E à noite fui passear no shopping Cantareira, aqui em São Paulo, que é o shopping onde eu me casei com a pastora Irani. E já completaram-se 2 anos aí, dia 17 de agosto. Glória a Deus. Então, meus amados, eu aproveitei bem o meu tempo, descansei. Hoje eu já fui lá na Lapa com a minha esposa, passear, bater perna, que eu adoro. E agora estou aqui compartilhando o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada com vocês, aqui na nossa sede de São Paulo. Maravilha, né? Glória a Deus. Se vocês quiserem, eu mostro mais um pouquinho aqui da nossa sede para vocês, tá? É só falar aí, ó, no comentário aí que o pastor mostra, viu? Eu tô muito feliz de estar aqui. Bem, esse foi o resumo de hoje, né? E nós vimos aí, tipo Jacó descobrindo Deus na sua vida, né? É tão maravilhoso descobrir Deus na nossa vida, porque ele achou que ele estava sozinho, né? Nessa peleja, nesse momento difícil da vida dele, em que ele teve que sair da sua terra por ter enganado seu irmão. E seu irmão estava com muito ódio, coração muito voltado para o mal, né? Mas Deus fala com ele em sonhos, e Deus vai te mostrar sonhos também, viu? Espirituais. Para você saber que Deus é bom, ele ama muito você, ele ama muito a mim, ele ama muito a nós. E ele fala conosco através de sonho e através da sua identidade. É isso aqui, ó. Esse livro maravilhoso, esse livro que eu tanto amo e que eu faço questão de estudar, de gravar, né, lives com ele, é a Bíblia Sagrada, é a identidade do meu Deus, do meu Jesus e do meu Espírito Santo, a Trindade na qual eu acredito, né? E para mim é um prazer toda segunda-feira poder estar aqui com vocês. É um prazer mesmo, eu fico muito grato a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar nossa live, vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor por mais essa segunda-feira. Essa é a parte 2 da live, tá? Teve a parte 1, mas nós tivemos um probleminha com a internet e tivemos que fazer em 2 partes. Aí depois eu vou
organizar lá, editar o vídeo, enfim, para a gente fazer parte 1 e parte 2. Tá bom, amados? Vamos orar, agradecer a Deus? Senhor, muito obrigado por essa tarde, por essa live, por essa igreja maravilhosa, sede da JPL, Jesus em primeiro lugar, pela vida dos meus pastores, Francisco e Andréia, pela vida da minha esposa. Quero mandar um abraço a todos, Pai, abençoar a todos no Teu nome, Jesus, pelo poder da Tua palavra. Todos que vão assistir a live, essas pessoas que entraram, minha irmã Maria Aparecida, o pastor Ronaldo Herculano, a minha querida amiga Carmen, que sempre está comigo aqui, amiga para a vida toda, até o fim da minha vida. Amo muito você, Carmen. E que Deus abençoe cada um de vocês, você que vai ver essa live, você que vai compartilhar. Só lembrando que a live de hoje tem parte 1 e parte 2. Obrigado, Espírito Santo, Jesus, obrigado, meu Deus. Fica conosco, nos dê uma semana de vitória, porque a minha vitória está chegando em nome de Jesus. E eu declaro nessa tarde com você, amém. Glória a Deus. Obrigado, amados. Fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem. Ou não, porque teremos alterações, mas eu vou comunicar nas redes sociais, tá? No WhatsApp, aqui no Facebook, no Instagram e, se possível, também no YouTube. Essa live hoje teve parte 1 e parte 2, tá? Depois eu vou transferir para o YouTube, para o canal do YouTube. Carmen, já vou te ligar, viu, amiga? Fica aí ligadinha no celular que eu já vou te ligar, tá? E vocês, muito obrigado pela companhia de todos, né? Assistam a live lá no nosso Face, compartilhem com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, que sempre tem alguma coisa que nós podemos utilizar para a nossa vida. A palavra de Deus, ela se encaixa em nós, né? Ela nos muda e nos molda para Deus. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor, muito obrigado pela vossa companhia. Até segunda-feira que vem às 16 horas, por enquanto a gente vai dizer assim, né? Porque mudanças acontecem. Mas por enquanto a gente vai continuar segunda-feira às 16 horas na nossa live, compartilhando conhecimento bíblico da palavra de Deus comigo, pastor Reginaldo. Deus os abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor e até breve. Tenham uma ótima semana em Jesus, tá bom, amados? Glória a Deus, amém.